Salve, salve, Arthur. A gente tá aqui no nosso primeiro podcast, primeira reunião. A gente conversa muito de maneira particular. Acho que é interessante parte dessa conversa, tudo isso que a gente tem estudado, pesquisado, trazer um pouquinho a público, né? Eu acho que isso é legal. Quer começar explicando um pouquinho como é que funciona a nossa empresa, a Studio Upscale? João, pode ser. Vamos voltar um pouquinho no tempo, já que é o nosso primeiro podcast. Sim. Vamos explicar aqui para o pessoal um pouco mais como surgiu essa ideia. Você já tem uma experiência aí de quantos anos já com marketing? 8 anos. 8 anos 8 anos. nessa jornada. Então, a gente começou a trabalhar junto no início do ano, mais ou menos, trocar uma ideia. O início, tipo assim, a gente começou a conversar em janeiro e aí efetivou em fevereiro. 1 de fevereiro começou o trabalho. E justo a gente foi para um caminho muito novo aqui na nossa região e a nível país também. O Paraguai ele ainda não tem. E tudo que a gente vem estudando e analisando e sempre trazendo o melhor para os nossos clientes. E, cara, foi um crescimento muito rápido que a gente teve. É algo muito bacana de acompanhar esse processo. A gente chegou no equity em 2 meses. É uma empresa que nunca deu prejuízo. Não deu. Nunca deu prejuízo. E a gente está investindo bacana e a nossa intenção é sempre investir mais para nos capacitar e poder trazer coisas que já são realidades em outros países desenvolvidíssimos, Europa, pega a Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, e aqui ainda não chegou e a gente quer ser os primeiros nisso. A única coisa que a gente está fazendo é replicar o que tem lá fora, funcionante, e aplicar dentro do Paraguai, né? Essa tecnologia também pode ser aplicada em Brasil, outros países, mas a gente está vendo a realidade, principalmente em Santa Rita e região, né? Essa parte imigrantes aqui, só que respeitando as limitações locais, né? Exatamente. A gente tem isso. A gente tem que ter todo esse processo de modelar o que funciona lá fora. Se a gente trazer exatamente preto no branco, não funciona. Não funciona. Tem essa limitação, diferenças culturais e de acesso, muitas vezes, que outros países já têm, aqui ainda não chegou, e a gente sempre tenta antecipar. E um ponto muito bacana disso, da cultura, hoje o Paraguai, das dores que a gente viu é que muitas empresas grandes não têm site. Sim. E, cara, a quantidade de gente que está vindo do Brasil, da Europa, de outros países para cá é muito grande. E toda essa cultura que os outros países têm de preciso de algo, vou no Google buscar. Quem aparece no topo é referência porque é bom, é porque existe, não é golpe. Isso aqui não tem. E, cara, uma opinião que eu tenho é o seguinte: é impossível não chegar isso no Paraguai. Chegou no mundo todo e não vai chegar no Paraguai, acho muito. Não chegou também. É que a questão é que na nossa cultura, no nosso contexto, a grande massa. Então, a gente, agora vendo do ponto de vista de massas de pessoas. Se teu grande público são pessoas mais velhas, abandona TikTok, abandona Instagram, vai pro Facebook. Vai pro Facebook. Exatamente. Publicações, quanto menos qualidade, mais simples, mais direta, mais câmera no rosto, sem filtro, mais tração tem de venda para esse público mais velho. É a realidade. Já se você pega um público super novo, o mecanismo de busca deles é TikTok, cara. TikTok. O mecanismo de busca, ou seja, o site de busca dele, que antigamente, para os muito antigos, né, vamos lugar, era o Yahoo, qual que era um outro bem antigo que tinha? Orkut? Não. Mecanismo de busca. O Orkut era rede social. Cadê? Não era um mecanismo de busca? Tinha o Yahoo e tinha um outro grande lá que disputava com o Google e daí desapareceu, não tem mais nenhum. Mas enfim, é que depois foi entrar o Bing e outras, né? Mas a principal questão é que se você é empresa, você tem que estar bem indexado a Google, tá? Você tem que estar bem indexado a Google e as redes sociais, elas têm que trabalhar a favor da sua empresa, né? A favor da sua empresa, nunca o contrário. O problema que a gente vê muitos clientes nossos e amigos que possuem empresa é que eles são muito dependentes de uma rede social só. Sim. E, cara, o problema ali é que tu tá preso a um algoritmo que às vezes é maluco,
que não vai entregar teus conteúdos, vai ter muitas regras, às vezes bizarras, e da noite pro dia pode sofrer um bloqueio ali, alguma coisa, o teu perfil, e acaba toda a tua estrutura. A grande questão é a seguinte, né? Se você usa só um mecanismo para você vender, você é refém dele, né? Se você só usa o Instagram para vender tal e o teu Instagram cair, o que acontece? Você para de vender da noite pro dia? Então, acho que é interessante, né? A questão, assim, Arthur, como uma pessoa que trabalha na nossa região, principalmente, né, há 8 anos com marketing digital, o que eu vejo é que há um atraso gigantesco das empresas para entender o que é digital. Só que, por outro lado, também existe um atraso social do usar as redes sociais. Arthur, hoje de tráfego, vamos colocar assim, 3, 4, 5 milhões de guaranis, você domina a região inteira aqui da onde a gente vive. Ou seja, a gente está falando de 800, 900 dólares. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Tem gente que paga isso num banner aqui na cidade, entende? Então, eu acho que... é complicado falar porque a gente acaba falando, né, dos outros, mas assim, você tem que entender uma coisa, o público que está se direcionando para sua página, ele não vai ficar lá porque quer ver propaganda. Então, se você quer fazer propaganda, que ou seja, é propagar uma mensagem, você tem que anunciar e acabou. Anuncia, faz venda direta, tráfego de venda direta, acabou. Já se você quer que esse público fique no seu perfil e você cria uma comunidade porque você quer ampliar a sua venda, aí é outro protocolo. Aí você tem que estar nutrindo esse público, né? Eu vejo minha rede social mesmo, é pequena. É pequena porque também, outra coisa, Arthur, eu sou refém de um título que está por vir, né? Eu sou estudante de medicina, eu gosto dessa parte de emagrecimento e tal, então na verdade eu comecei para que quando eu me formasse pudesse atuar. Essa foi a ideia do professor saúde. Cara, só que daqui a pouco começou a ter gente pedindo pra eu quero emagrecer com você. Falei, caramba, né? O que eu faço agora? Então eu me associei com um nutricionista, né? Eu chamei médico para trabalhar comigo e criei uma empresa em cima de uma demanda de rede social, cara. Então, hoje eu já estou no passo B das minhas redes sociais. Eu comecei com um Instagram fechado de 800 pessoas, agora já passou dos 2.000 e tá subindo. Todo dia sobe um pouquinho. Só que eu só trabalho com público perto, eu não trabalho a grande nível. Mas assim, para bater, digamos assim, 10.000, 50.000, 100.000 pessoas, não é o bicho. Tem que fazer um investimento legal, já que o valor que a gente falou, tipo uns 800, 900 dólares mês, de anúncio, cara. É até uma coisa engraçada que tu presenciou, que daí tu viu que realmente tu tava dominando a ferramenta, quando o pessoal te encontrava em mercado, te encontrava na academia, cara, como é que eu faço para não te ver mais no Instagram de tantas vezes que aparecia? Sim, e isso é acontece. muito, muito bacana, porque aí muda a perspectiva total do que é um custo para uma empresa e o que é um investimento. Tu está investindo na tua imagem. Isso aí deixa de ser um custo. E o mágico de investir em rede social é que, fazendo uma conta muito de padeiro, mas a pessoa vai colocar 10, vai tirar 20, 30. Então é algo que é exponencial. Arthur, era aquilo que a gente fala sobre a máquina de imprimir dinheiro. Você vai colocar lá, você vai fechar uma venda, você tirou, tipo assim, eu vou investir 100 dólares. Vamos dolarificar, porque a gente não sabe onde é que vai parar esse conteúdo, né? Então, já colocando contexto, quem tá vendo o vídeo todo, o contexto é da gente mora numa cidade de 40 mil pessoas, cidade pequeníssima. Então tá, você vai colocar 100 dólares, você fechou um pacote de 300, fora que, né, Arthur, se você for pensar que o teu cliente não vai só comprar uma vez, ele vai ter um LTV, né? Ele vai comprar várias vezes durante o processo dele,
Se desses $300 fica até pequeno. Mas vamos colocar. Você colocou 100, fechou uma venda só de 300. Boa. Você investe outros 100, você já teve 200 de lucro e ainda tem mais munição para achar mais um. Só que a questão é que você vai ficando bom no negócio. Exatamente. Você testa um anúncio de um jeito, você testa anúncio de outro jeito, você testa anúncio de outro jeito e vai fechando. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Tanto a gente tem um cliente nosso que a gente fez toda essa parte de treinamento do tráfego pago e ele contou um caso muito curioso, onde ele fez um anúncio, colocou $40, fechou 3 vendas e ali gerou no mínimo 6 mil de lucro. Então, assim, imagina colocar 40 e tirar 6 mil. O cara, ele conseguiu dominar a ferramenta, e aí entra também da parte deles acertar tanto o público que vai atingir, quanto o anúncio em si, porque também não adianta botar dinheiro a rodo e a tua imagem ser feia, teu áudio ser ruim, não investir na qualidade do criativo. E, cara, é fascinante o quão rápido é essa escalada no tráfego pago e como as pessoas muitas vezes não valorizam. E detalhe de não valorizar é que o custo aqui é barato. Sim. Ali tu mencionou de $800 a $900, pessoa já abrange toda a cidade. Eu tô falando de $800, $900 pra gente acabar com a cidade. Todo Você mundo... entendeu? É pra simplesmente todo mundo da cidade saber que a gente tá aqui. A cada 5 vídeos que aparecem no Instagram da pessoa, 6 é a gente. Mais ou menos. Eu tô falando desse nível. Exatamente. Se tu vai tentar fazer isso em qualquer outra cidade a mundo fora, por exemplo, pegar Estados Unidos, pegar Brasil, o custo já é muito maior, porque tem muito mais gente competindo pelo mesmo espaço, o que mostra que as pessoas ainda não conhecem tão bem a ferramenta, o quão boa ela é. Arthur, uma vez eu prestava serviço para um colégio. E esse colégio, um colégio assim, totalmente diferenciado na cidade e tal, né? Muito chique e tal. E eles contrataram e pagavam um pacote assim, merreca pra nós, mas merreca. Cara, o pacote na época era $250 e $50 era de anúncio. $50 de anúncio e tal. Cara, e aí eles pagaram uma consultoria pra um cara de Recife. Recife tem, sei lá quantos milhões de habitantes, é grande. É grande. Aí, toda hora vinha feedback da consultoria, porque teu marketing tá errado, porque o tráfego... Você tá segmentando? Eu falei, não. Totalmente errado. Beleza, daí veio o cara de Recife, a dona da instituição, me chamou pra gente fazer uma reunião. Cara, e era tipo meu 3º ano de marketing, assim, tipo... Sentei. Olha, eu não entendo, tipo... Me tirando pra louco, sabe? Eu não entendo qual que é a tua estratégia de marketing, porque não tá funcionando, que não sei o que, isso, aquilo. Falei, não tá funcionando? Não, porque você tem que segmentar as pessoas e tal. Falei, show de bola. Então você tá falando que eu tenho que segmentar. Sim. Eu vou trabalhar só com as pessoas da minha cidade e máximo ali perto da região? Exato. Você sabe quantas mil pessoas tem? Pô, o cara tava ganhando bastante. Pra ser contratado do Recife pra vir, barato não era, né? Barato não era. Ele me olhou, como assim? Você sabe quantas pessoas tem na nossa região mais 18? Tipo, maior de idade? Até 65 mais? Eu já comecei a usar termos, daí é termo de tráfego. Né? Não, mas obviamente você segmenta... Tá, abri o notebook, mostrei lá pra ele e tal. Cara, dava... Eu me lembro que assim, com $50 eu alcançava 50% de todo o público da cidade. Todo o público da cidade eu alcançava com $50. Eu falo, olha, a cada 2 meses eu alcanço todas as pessoas da cidade. Se eu segmentar, eu coloquei lá segmentação, tal, o valor da segmentação, tal. Falei, segmentando eu vou alcançar menos pessoas pelo mesmo valor. O que você quer? Você que sabe. Tipo, tá aí, né? Daí ele olhou e falou assim, olha, eu desenhei um círculo assim, ó. Esse daqui é teu público-alvo, né? Eu fiz um círculozinho assim. E eu tô alcançando esse público aqui. Então pensa o seguinte, que eu já tô alcançando quem que você quer que alcance, com a frequência de 2 visualizações por semana, mais que isso é ruim, menos que isso é ruim também. E esse público em volta aqui não é o público de interesse, tá vindo de graça. Tá bom assim? Não, olhando para esse... Ele olhou para a dona, né? Olhando para esse lado... Dá uma gaguejada. Eu acho que tá bom, era só isso que eu queria resolver. Eu falei, tá bom, faz 4 meses que você tá insistindo nesse ponto, cara.
Tá. Tipo, se quiserem trocar, não tem problema. Aí, não, tá ótimo, tá ótimo. Ah, show de bola. Tem um mal na nossa profissão que, como é uma profissão criativa, muitas pessoas às vezes acham que é aquilo e são donas da verdade e muitas vezes são contextos totalmente diferentes. Então, tudo que ele estudou lá, muitas vezes o algoritmo aqui é totalmente novo, tem regras totalmente diferentes e que não é, como a gente falando nisso, não é copiar e colar. Mas tudo bem, tipo, eu tenho um orçamento limitado e eu tenho que fazer um anúncio para Recife toda, que tem, sei lá, vamos chutar aí 1 milhão de pessoas. Cara, se o meu público é de 1 milhão de pessoas, eu não tenho R$ 1 milhão para tacar lá. Obviamente, eu tenho que segmentar, eu tenho que organizar, eu tenho que trocar as coisas. Mas um público de 40 mil pessoas, eu me lembro que na época dava 30 mil celulares aqui. Sendo que $1 se alcança 1.000 pessoas, $30, 30 mil, 50 sobrava. Sobrava. Se eu trocasse a métrica, eu alcançava todos, só que não era a frequência que eu queria, né? Então, todo mês dava contato telefônico, todo mês dava... Então, é isso. O tráfego é um negócio muito lindo, Arthur. E as empresas, elas têm que aprender a usar isso a seu favor, porque é muito barato, cara. Inclusive, assim, se você tem interesse nesse sentido, a gente dá curso de tráfego pago, né? A gente acabou pulando um pouquinho e não falou muito o que é Studio Upscale. Nós criamos uma empresa para solucionar problemas para outras empresas. Em que sentido? Em sentido de gestão financeira, em sentido de marketing, em sentido de tráfego pago. Ou seja, nós somos uma empresa que trabalhamos para outra empresa para quê? Para aumentar a eficiência e diminuir custo. Esse é o nosso papel. Exatamente. Um argumento que a gente acaba usando muito para fechar site ou outro serviço, mas o site em específico, é que o teu cliente ele já está na rede social. E muitas vezes o teu cliente ele sabe a necessidade que ele tem, mas ele não conhece a tua empresa. Então ele vai abrir o Google e pesquisar o termo da tua empresa e não o nome. Não vai pesquisar o nome. Se pesquisar o nome, aparece até o Facebook, mas a maioria não vai pesquisar o nome, vai pesquisar lá, sei lá, mercado. Vai pesquisar mercado e quem indexar direito, fazer todo o trabalho de bastidores com o Google vai aparecer. Então, muitas vezes a empresa maior está perdendo o cliente para a empresa menor porque não é vista. E isso acaba sendo um detalhe que a gente bate muito nessa tecla. Então, dentro daquilo que os nossos principais produtos vendidos hoje, o que mais principalmente a gente tem vendido para outras empresas é site, só que não é qualquer tipo de site, são sites sistemas, sites com funcionalidades. Por exemplo, para um restaurante a gente vendeu um menu que a pessoa já consegue encomendar. Só que daí não é só encomendar, sai um ticket dentro do restaurante. Esse ticket já vai para a cozinha para eles poderem montar os pedidos, porque cada cliente escolhe cada item do pedido, é algo mais complicado. E depois disso, já vai para o delivery, para o motoboy. Então, um comando só passa pela cadeia de comando inteiro. Então, a gente facilitou processos assim de maneira fantástica, né? Outra coisa, tipo para venda e coisas assim. Então, nós criamos coisas que facilitam a vida das pessoas, né? Das empresas. Outro principal serviço que a gente tem feito são assessorias. Então, hoje, eu considero que a Studio Upscale é mais uma empresa de assessoria que produz coisas do que uma empresa que produz coisas e faz assessoria. Porque, por exemplo, para 2 ou 3 empresas, a gente chega, faz reuniões, vê o que está precisando, monta soluções e aplica soluções. Exatamente. Então, a única coisa que a gente só precisa é de um pouquinho de tempo com o dono da empresa para entender como que é os processos. Às vezes, tem coisas que o dono que nem sabe que está perdendo dinheiro. É aquela famosa frase, tem dinheiro na sua mesa. Né? Exatamente. E como a rotina de todo mundo hoje é tão agitada, às vezes o cara sabe que tem aquele problema, mas vai, o famoso empurrar com a barriga, ou não dá devida atenção. E a gente faz essa pausa com o dono ali de 15, 30, 45 minutos para entender mesmo, fazer todo um diagnóstico. Aí a gente vira o professor saúde, faz todo um diagnóstico com a empresa para saber que problema ela tem. Muitas vezes o gargalo é de tempo. A maioria é tempo, e tempo é dinheiro, porque tu está contratando uma pessoa muitas vezes para fazer venda e ela está lá preenchendo o formulário, está lá redigindo o contrato. Isso dá para automatizar. Às vezes o problema é de própria parte comercial da empresa. Como a gente estava falando de tráfego, as pessoas investem em tráfego, veem muitos contatos
E aquele contato, às vezes, que não evoluiu também, a pessoa descarta. Só que ela pagou para isso, ela está jogando dinheiro fora. Sim. Então, o que a gente está fazendo também para alguns clientes que se interessam? A gente integra um CRM, onde ela vê todo o desenvolvimento daquele contato, se o contato é frio, é quente, como é que é a etapa de negociação, e a gente integrou também uma IA para conversar com esses contatos que estão inativos. Então, se entrou dentro do teu WhatsApp um contato hoje e tu deu seguimento, só que a conversa morreu. Dentro de 3 meses, devido à automatização, entra a nossa ferramenta, vai lá e: oi, tudo bem, senhor fulano, como é que vai? A gente viu que não deu seguimento. Então a gente faz todo esse processo porque tu já gastou dinheiro para ter esse contato na tua agenda. Então o que custa reativar esse contato? Sim. Ou uma pessoa que já foi cliente não é mais. Às vezes a pessoa não sabe se é por causa de preço, se foi mal atendida, se foi por outras razões. Isso tem que saber, tem que fazer esse diagnóstico. Tem um amigo meu que ele tá a empresa dele já deu certo, já tá consolidada no mercado. O amigo, ele tá... Como é que eu posso dizer? Ele tá assumindo a empresa dos pais. Essa é a situação dele. É uma empresa consolidada, tal. Já chegou no equity faz muito tempo. Já tá consolidada, né? Cara, só que ele falava, a gente não retém cliente. Cliente vem cliente novo, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. É tipo é por assinatura, né? A empresa dele. E não retém. Cara, eu vou começar a mandar mensagem 1 por 1. Cara, ele bloqueou 2 WhatsApp. Ele já bloqueou 2 WhatsApp de tanto que ele mandou mensagem para cliente. Deu certo, cara. A quantidade de gente que voltou a assinar foi bom. Então, o que a gente faz, assim, só que ele gastou, ele gastou cabeça para montar estrutura, para montar mensagem, para não sei o quê. Hoje em dia a gente consegue automatizar essas coisas. Mas falando nisso, Arthur, você que é o menino gênio das IA, a função do Arthur na empresa, principalmente, é desenvolvimento de IA no sentido de tudo que tem de novidade no mundo para IA vem do Arthur. O Arthur, ele caça, ele acha, ele faz, ele desenvolve, tudo, né, nesse sentido. Eu sou estudante de medicina e minhas notas melhoraram depois que o Arthur entrou. Depois que a gente fez sociedade, porque o bichão velho falou, usa essa IA para estudar. Responde tal coisa assim. Estrutura teu prompt dessa maneira. E tem funcionado. Arthur, falando sobre o mercado aí, vamos colocar na nossa realidade. Paraguai, Brasil, né? E cidades menores, empresas de pequeno e médio porte e talvez uma pinceladinha nas empresas de grande porte. IA. Como que você vê a realidade da IA para esse contexto? Então, vamos pegar aqui um contexto totalmente global, macro. Empresas são compostas de pessoas, obviamente. E hoje a nossa realidade aqui na região, tu vai perguntar o que é uma inteligência artificial. Muitos não vão saber responder a pergunta. E outros vão falar, o ChatGPT. Porque foi Bombril. Ficou a mais famosa. Virou a referência. E realmente é uma IA muito boa e tudo mais, só que hoje tem ela e mais 1000. Então, assim, hoje o empresário que ele não dedicou ali umas 4 horinhas do tempo dele para dar uma estudada, ele está perdendo alguma etapa do processo dele, que a gente volta ao ponto, ou é gargalo de tempo, ou é dinheiro na mesa. Porque assim, a pessoa fala, né, vai acabar com as profissões e tudo mais, isso eu acho que é um eufemismo gigantesco, não é para tanto. As pessoas, quando é uma novidade, elas colocam lá em cima porque muita gente ganha dinheiro vendendo essas ilusões. Só que eu acho que hoje dá para implementar dentro do processo da empresa sem mudar nada. O cara não precisa usar um aplicativo novo, não precisa usar nada. Ou muitas vezes a gente tem o termo... Deixa mais eficiente, né? Tem um termo também chamado AI First, que tu engloba tudo a partir de uma IA. Então, não o contrário. E isso a gente buscou já em algumas soluções que a gente entregou, onde a gente começa arquitetando tudo com o pensamento de vai ter uma IA aqui dentro. Então, eu preciso saber que todo o processo vai ter uma IA ali. E não é para substituir uma pessoa ou a gente está acabando com empregos, não é isso. É mais para a gente conseguir maximizar o tempo de quem já está lá com ferramentas novas. A mesma coisa é o seguinte, João. O pessoal usava muito máquina de escrever. Sim. Hoje,
Hoje a ferramenta principal da máquina de escrever é o Word. Já ninguém usa, nenhuma empresa vai usar a máquina de escrever, vai usar um Word se precisar redigir qualquer texto. Mesma coisa a planilha. Muita gente era no caderninho, chegou o Excel com aquelas fórmulas malucas, geniais, revolucionou. Então a IA ela é uma parte dessa revolução, assim como o Google, o YouTube. E o IA é um tema um pouco amplo demais, mas é uma revolução. Então, Arthur, hoje assim, tá, vamos falar sobre aqui, depois vamos viajar um pouquinho, né? Que é legal, viajar. Para nosso contexto, eu acho assim, que a IA não vai substituir tão rápido. Não vai. Ela tem que ser usada, e ela deve ser usada hoje em dia como uma ferramenta facilitadora. Hoje eu estou, né, lidando com 3 empresas e uma faculdade. Então, como que eu enxergo a IA, né? Uma faculdade, eu uso ela para fazer resumos e me ensinar, né, em cima dos resumos, para fazer testes, para ver como é que está minha memória, para fazer repassos, e minhas notas subiram bastante. Porque eu sou tipo, sabe a Dory? A Dory, minha memória é que nem da Dory. Então, ou eu aprendo, ou nunca mais. Ou não adianta eu memorizar. Então, assim, vai, revisa, tal, aprende a lógica. Pra você ter uma ideia, uma vez eu tive uma prova, sabe aquelas provinhas bobas, só pra encher linguiça mesmo. Até o professor mesmo não queria fazer a prova, porque era só pra ele encher linguiça. Ele deu 2 folhas para decorar. Fala, decora essas 2 folhas só pra dizer que vocês sabem, fazem essa provinha aí e acabou. Eu não conseguia decorar. Eu tive que aprender. Eu estudei as 2 folhas, cara, para poder fazer o exame. Então, tipo, a IA funciona para mim, na medicina, assim. Então, me ensina a aprender, a estruturar conhecimento. Beleza. A agência de marketing, no começo dava medo, né? Quando chegou o Canva, todo mundo vai fazer arte. É, né? O fim do Photoshop. É o fim, né? Tipo, acabou, né? Não, depois você vai vendo que sempre tem o trabalho profissional e não profissional. A IA vai acabar com o marketing. Sim, sempre tem, não tem. E o que eu estou fazendo? Eu estou usando tudo a meu favor, entende? Assim, para você ter uma ideia de como o Arthur é inteligente com essa parte, eu contratei o Arthur para dar curso de inteligência artificial para membros da minha equipe, para aprender a usar inteligência artificial para aquele setor. Hoje em dia nós usamos IA em edição de vídeo, então, ou seja, tem agilizado o processo. Porque antes a gente, tipo, quando eu tava no Pega, eu mesmo que construía eu construía, no caso, os flyers, né? Na época era top, era flyer. Eram 600 flyers por mês, era uma loucura. Cara, tinha 4 pessoas na minha empresa desenhando. E eu só chegava no momento final para fazer os ajustes finos, né? Porque o pessoal não tinha tanta mão. Hoje em dia, só uma pessoa desenha flyer na minha empresa. E dá assim, para tudo. Por quê? E o volume aumentou. Aumentou. De que não aumente, que seja igual, cara, é bom. Nossa, tá muito bem. Com Canva, com Photoshop, com IA. Então a gente vai interagindo em tudo, né? Beleza. A professor saúde em si ajuda a criar roteiro, ajuda a responder pergunta. Nós automatizamos todo o processo, porque assim, eu preciso falar, eu preciso deixar todos os dados registrados do paciente, depois eu preciso que esse paciente passe por Nutri, passe por personal, passe por médico e tal. Como que interage com todas essas informações? Cara, a gente desenvolveu um software através de inteligência artificial que armou tudo. Só que daí tem as empresas do futuro, que é a Studio Upscale. Quantos funcionários a gente tem? Nenhum. Tipo, tem eu e você, beleza, eu fico mais com a parte administrativa, você tá mais na parte de venda. Mas e a produção e os códigos? Não existe. Não existe. E aí, claro, a gente gasta uma nota violenta com inteligência artificial todo mês. Assusta. O boleto... a gente olha pro boleto e fala, será, Deus? Será? Assusta. Né? Tá bom. E daqui a pouco vem, cara, tá precisando comprar essa inteligência artificial nova. E a gente fala, mas será que a gente corta a outra? Não, a outra vai usar. Então, mas tá bom, faz parte. Né? Só que assim, se for comparar a quantidade de especialistas que a gente tem na empresa,
porra, meu irmão, que a gente paga de IA não é nada. Não é nada, não. Então, hoje a gente, com o nosso volume de produção, hoje, graças a Deus, bastante elevado, se fosse há 10 anos atrás, eu e tu tendo que programar, não ia dar nem 10%, a gente não ia conseguir abraçar. E não é, pessoal, que a IA vai substituir tudo. A IA, como a gente falou, é uma ferramenta. Se a gente pegar um Premiere, um Photoshop, largar na mão de alguém que nunca usou, o cara vai travar. A mesma coisa é usar essas IAs profissional, o cara não consegue. Então tem que ter o lado humano orquestrando tudo isso aí. Então hoje a gente tem uma equipe de agentes, que a gente chama os nossos funcionários. Então nossa equipe ela acaba sendo muito grande, porque vai ter alguém que só fica com o contrato, vai ter alguém para revisar esses contratos, vai ter alguém para, quando a gente for programar, fazer uma linha de código, a gente às vezes cansado vai perguntar, pô, mas será que tá certo? Isso aqui tá tão fácil, quando dá certo de primeira, porque tá errado, alguma coisa vai dar errado. Então, hoje, cara, veio, é sensacional. É que assim, a gente sabe também, Arthur, a gente não vai pegar um projeto governamental para fazer desse jeito. Né? Sim. Mas para todas as soluções que a gente tem feito até agora, coube bem. Sim, né? Obviamente que a gente já tem nomes específicos para chamar se o negócio crescer demais. Né? Humanos, né? Programadores que a gente gosta, que estão no nosso meio. Mas por enquanto, cara, não tem. Pra você ter uma ideia do fluxo, do nosso fluxo de trabalho, é mais ou menos assim. A gente chega, conversa tipo assim, primeira conversa. Eu precisava de tal coisa. Beleza, a gente vai, reúne. Na reunião, ou a gente tá com o celular ou com o notebook, a gente já vai alimentando, por exemplo, uma IA específica para solucionar o problema dele. Eu tô com dor nisso porque eu preciso de tal coisa, minha empresa está com dificuldade nisso daqui, blá, 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 beleza. A gente já dá enter, já começa a criar toda a lógica do fluxo da empresa dele. E enquanto isso a gente vai conhecendo. Nisso, o sistema, a própria IA, acha barreiras que ela não consegue passar. E na própria conversa, que a gente tem, às vezes conversa de 1 hora só com o cliente, a gente já vai puf. É isso que você quer, isso que você quer, isso que você precisa, isso que você precisa. Tá, beleza, assim, assim, assado. Aham. Beleza, semana que vem a gente conversa de novo. Vai, a semana punk também, que a gente sempre fala, né? Semana de produção, a semana punk, a gente testa, vai, faz, vai, volta, procura erro, procura falha, procura não sei o que, procura lógica. Beleza. Entrega para eles. O pessoal assusta, né? Porque a gente sempre pede 1 mês, 2 meses para entregar e quando tá pronto a gente entrega. E como a gente tem esse sistema meio workaholic de trabalho, o workaholic é o trabalho de dia, o Arthur trabalha de madrugada para entregar. Então, tipo, em 1 semana tá pronto, tá entregue. Até um caso que teve com uma cliente nossa, uma amiga tua, ela veio atrás eu preciso vender mais tráfego. Tá, tu tem o marketing? Tenho. A Adélia até foi legal o caso dessa minha amiga, que foi o seguinte: faz tempo que eu quero vender pra ela, mas faz tempo que eu tô assim, falando de marketing, essas coisas pra ela. Beleza. Chegamos pra tomar um café, eu falei, Arthur, vamos junto lá, porque vai saber o que eles precisam. Daí ela falou, tá, João, o que você tem pra vender? Eu falei, Adélia, eu tenho pra vender o que você quiser. Como assim? Eu falei, não, Adélia, a gente tem uma empresa de produção, a gente trabalha no setor de marketing, administração, criação de conteúdo, web, o que você precisar. Aí conversa vai, conversa vem. Tipo, não era roteiro. Ela falou, cara, eu tô com muita dificuldade com controle de estoque, porque é muita peça, muita coisa. Eu falei, é? Conta mais. Ela falou, tal. Já, o notebook tá na mesa, já vai, conversa ali. Daí, claro, já vê uns pontinhos, fomos visitar a empresa dela uma vez. Daí, na primeira vez que a gente visitou, né, o Arthur visitou, eles já falaram, nossa, mas se fosse desse jeito. Aí já pega o feedback e vai atualizando. Então, é isso que é gostoso. É por isso que, por causa dessas coisas, que a gente mudou um pouquinho a lógica, lógica da nossa empresa. Né? Antes a gente era solucionadores de tudo, hoje nós somos consultores. Né? A gente chega, consulta, vê como que a gente pode solucionar o problema da sua empresa para que você venda mais, seja mais eficiente e seja mais econômico.
literalmente isso. Marketing, administração e eficiência. E implementa, vende uma solução para você, entende? Antes de solucionar, a gente tem que analisar o problema, porque tem que conhecer o problema. Às vezes nem o próprio empresário sabe realmente a dor real, sabe que tem um problema, mas ele não sabe realmente da onde vem esse problema. Não, Arthur, mas tem muito empresário que não sabe nem que tem problema. Tem isso também. Às vezes porque aquilo que a gente falou da rotina é tão corrido o dia a dia, que às vezes o cara tem um pepinão, um problemão, e ele acha que é normal. Todo mundo tem isso, mas às vezes não. Às vezes o cara tá gastando um dinheiro excessivo numa ponta que não tem necessidade alguma disso, mas como ele já foi habituado desde o início a isso, ele acha que é o normal. Então, é que assim, Arthur, a maioria das pessoas que são empresários hoje, eles não é que são empresários, eles são bons naquilo que fazem e de tão bons que eles são naquilo que fazem, desenvolveram uma empresa. Entende? Acabou gerando uma empresa, acabou gerando muita demanda, de contrato outra pessoa e tal. Mas ele é bom naquilo. Tem uma empresa que eu admiro muito, a empresa de uns amigos meus, que eles eram uma marcenaria de móveis planejados. Cara, só que eles cresceram, só que a qualidade aumentou. E eles começaram a ficar com medo, sabe de quem? Marcenaria pequena. Nossa, porque a marcenaria pequena faz mais barato e tal. Beleza. Cheguei para eles me contrataram para o tema do marketing, e desde aquela época eu já era meio envolvido com parte assim de treinamento e coisa assim. Daí eu peguei e falei, deixa eu fazer um treinamento com essa equipe. Comecei, não sei o que tal, qual que é o medo? Deles citaram isso, por causa de marcenaria barata, tal, não sei o que. Falei, cara, por que vocês são mais caros, então? Não, porque assim, nos móveis que vão no banheiro, essa parte aqui a gente faz com marco de madeira mesmo, porque não estraga, daí não sei o quê. Aí tal coisa, tal. Só que essas coisas são invisíveis, tal. Falei, mas meu Deus do céu, vocês acabaram de me vender. Façam isso com os clientes de vocês. Para. Cara, resultado. Depois disso daí injetando tráfego, vinha muito contato, muita coisa. E aí foi mudando. Hoje, pra você ter uma ideia, eles têm a marcenaria, daí eles tinham as matérias-primas que eles precisavam comprar, né? Eles começaram a importar a matéria-prima e vender para os concorrentes também. Ou seja, então eles já estavam em duas pontas. Aí agora, tipo, eles criaram uma marca de ferramentas de trabalho. Utilitária, essas coisas. Isso. Então, tipo assim, eles vão crescendo as pontas, entende? Cara, isso é maravilhoso, meu. Isso é maravilhoso. Então, é a ideia de pessoas que eram bons construindo móveis e que passaram a se transformar em empresários. Entende? Cara, e ser empresário é isso, é uma visão diferente. Muitas vezes você é bom naquilo que você faz, mas você não fez uma administração, você não é um empresário, por mais respeito, né? Não estamos valorizando ninguém aqui, a gente tá falando da realidade, né? Sim. E agora a única coisa que você tem que fazer é dar um passo para trás e assumir a empresa, né? Aí você vai ver medos como medo de delegar, medo de falir, medo de demitir alguém. Tem uma história do vendedor de cachorro-quente, a barraca do seu João. Não sei se você já escutou essa história. Acho que não. Tem a barraca do seu João. O cara era bom fazendo cachorro-quente. E ele era tão bom que começou a cheirar uma fila muito grande. Só que era a barraca do seu João. Era ele que fazia. Só que daí, o que acontece? Primeiro passo que você tem, a maioria das pessoas ou contrata gente muito barata ou parente. A primeira coisa. Meu sobrinho faz. O marketing escuta bastante. O flyer do sobrinho. Então, mas a primeira coisa é essa, tipo, você contrata ali o primeiro passo. Então, se você sabe que, se você tá nesse processo de você parar de fazer, ou fazendo junto com alguém que geralmente é parente ou é coisa, você sabe que você tá no processo de microempresa. Depois disso, é o próximo passo, né? O próximo passo é você parar de fazer e começar a cuidar do caixa. Então, vai ter quem faz o cachorro-quente, você só está cuidando das vendas, né? Terceiro passo é abrir a segunda barraca, a terceira barraca. E você ainda consegue passar de lá para cá. Mas daqui a pouco, quando você já está com 4 ou 5 barracas, você vai ter um gerente para cada barraca e eles vão prestar conta da barraca para você. Então, primeiro é operacional,
depois administrativo, depois executivo. Então, a pessoa ela começou em algo que era muito bom, e aí que também está um detalhe dessa mentalidade de empresário que, como eu comentei, muitas vezes a empresa cresce, só que o cara está tão acostumado com aquilo de gastar às vezes muito dinheiro ou fazer algum processo tão repetitivo, que acaba apagando incêndio todo dia, os mesmos incêndios. Sim. Assim, problema vai ter todo dia. Isso é normal. Isso é empreender. Isso é empreender. Só que o problema é ter os mesmos problemas todos os dias. Tu solucionar todo dia o mesmo problema. Então, até uma empresa que eu admiro muito tinha esse problema. A dona, ela estava demais envolvida em... Às vezes, tinha que achar fornecedor novo. Tinha que achar fornecedor novo, achar vendedor novo, achar comprador novo, fazer um monte de coisa, a qual a presença dela seria muito importante. Mas era um dia em horário comercial, ela estava lá preenchendo planilha. Só que o tempo dela é mais valioso que isso. Sim. Então ela tem que contratar alguém, delegar aí a parte do empresário e ir para frente onde ela precisa estar. Ela vai estar ganhando muito mais dinheiro fechando um contrato novo, ou de comprar mais barato, ou de uma venda grande, do que preenchendo Excel. Mas Arthur, a gente não precisa falar muito nesse sentido, né? Não precisa falar dos outros, precisa falar de mim. Eu Porque assim, eu fiz teologia, né? E teologia você tem aquele negócio de abrir mão de dinheiro e não sei o que, beleza, tal. Daí daqui a pouquinho, cara, abandonei essa parte de pastoreio, comecei a trabalhar, fazer empresa, ver dinheiro passando pela minha frente e tal. Isso foi legal, tipo, foi legal a primeira vez que eu travei o banco, cara. Tinha um limite no banco, foi esse cara aí, tá começando, o que tá acontecendo, né? Não tem fatura pra isso, né? Aí foi gostoso, cara, tipo, então assim, só que eu tava em tudo. E a empresa não conseguia crescer, Arthur, não conseguia, por mais que a gente fizesse. Os flyers eram perfeitos, Arthur. Perfeitos, assim, as criações, os designs eram maravilhosos, Arthur. Coisa assim, plena. Mas teve uma época que eu tive que decidir, falei, chega. Sabe o que vamos fazer? Vamos fazer flyer feio, só que eu vou vender. E aí eu fui pro setor de venda, cara, foi um 2.0. Contratamos alguém, começou a fazer, obviamente, no final do dia eu dava uma retocadinha, mas não era que nem quando eu tava fazendo tudo. Sim. E foi, cara. Eu me lembro que na época, assim, da empresa, a gente fazia um desafio que era... Volte e meia, uma vez por semana, a gente fazia um desafio de montagens. Então, a gente fazia o que a IA faz hoje, só que tudo no Photoshop. Cara, era 1-2 horas fazendo isso. A gente já fez... No Instagram da empresa ainda deve ter o Dinofauno, que é aquele dinossauro de plástico que coloca dente. Daí a gente fez ele grandão, assim, na ponte de São Francisco, sabe? Com a água respingando, com a sombra, tudo certo. Então, tipo, a gente fazia, tinha uma qualidade extrema. Só que daí chegou um tempo que a gente falou, cara, não chega, precisamos focar mais em venda. E pra mim foi uma dor, cara, passar de ver, porque teve cliente que falou, nossa... E era na época do começo do Canva, né? Daí até por isso que eu aproveitei pra desembarcar, né? Depois, nossa, mas parece que não tá igual os flyers. Falei, não, a gente vai caprichar, relaxa. Deu os clientes que reclamavam, eu voltava a fazer. Os que não reclamavam, vai empurrando, vai aprendendo, pessoal. Vai fazendo técnica aí, vamos correr atrás de venda. E foi uma época crescendo bastante, cara. É aí que agora a gente, mudando um pouco mais pro humano da coisa, aí tu viu que não adiantava buscar o perfeccionismo, não adiantava fazer a coisa maior, passar às vezes 10 horas num flyer, sendo que a tua prioridade como gestor era, e como comercial, que tu sempre foi muito bom vendedor, eu preciso vender mais. Sim. Então, isso, tu falou, vamos falar de nós, eu me peguei nessa situação do seguinte, eu estava estudando muita coisa de diferentes assuntos, aí eu percebi, não, mas eu estava estudando na época acho que seis áreas, eu vou usar 2 para o meu negócio, deixa as 4 de lado, era bem no início da empresa, eu preciso vender, eu preciso colocar de pé isso aqui, então eu vou focar nisso. Não posso, 3 horas da tarde, pleno horário comercial, tá editando planilhazinha, tá mudando o nome de pasta, organizar a pasta do computador. Não, eu tenho que estar vendendo, que é o que vai trazer. É o que vai monetizar. Exatamente. Então, assim,
tem que saber delegar. Hoje a gente aprendeu a delegar muito bem para as IAs. E o legal da IA é que não tem atestado, não tem 13º, não tem IPS. E é 24/7. Sim. Caiu uma IA, a gente já sabe por qual que a gente vai substituir. Exatamente. E então, assim, a IA ela veio para complementar mesmo. Ela só adiciona, ao meu ver, do que... Cara, eu acho muito... Eu acho que não precisa ser extremo na vida. Em vários lugares não precisa o extremismo. Tem gente que odeia IA de jeito... Não quer, tem pavor. E tem gente que acha que o ChatGPT vai virar o teu chefe de cozinha pessoal, que vai substituir tudo. Não existe isso. Ó, você pega assim, as empresas que mais valem hoje no mundo, vai estar até a Tesla ali, né? A Starlink é do Elon Musk, SpaceX, NVIDIA. que é dono da SpaceX, NVIDIA, Anthropic também tá, né? Tá. Anthropic, Microsoft, sempre tá por ali, né? A maioria das empresas gigantes do mundo, elas são da área de tecnologia. Vale do Silício ali não tem o que fazer. Só que eles não estão propondo criar carne, né? Criar gado, plantar... Ou seja, parte de alimentação eles não estão preocupados, parte de saúde eles não estão preocupados. Então, eles não vão matar fome, não vão matar sede, não vão cuidar quando está doente. Não é. Eles só estão trazendo tecnologias novas. Só que é um negócio tão novo, tão inovador e que pode trazer tanta qualidade. Pra você ter uma ideia, esse povo não está preocupado nem em criar mais energia para os próprios usos deles. Só vão gastar. Eles, assim, estão criando tecnologia atrás de tecnologia, estão tentando fazer os servidores dele mais eficientes possível, porque existe um teto, né? E é isso, só que eles não estão preocupados com isso, então não vai terminar o emprego. Isso não existe. Talvez no ano 3000 e não sei quanto, daí tudo bem. Né? Aquela hora que eu ia falar, vamos pensar um pouco no futuro. Qual que é a minha visão sobre a IA? Em 20, 30, 50 anos? É que é a próxima revolução industrial. Quando você estuda, pega um pouquinho de história e vê a revolução industrial, a gente tinha uma fatia de bolo pequena. Então, para você ter mais dinheiro, você tinha que tirar do outro. Essa era a verdade e tal. Depois da Revolução Industrial, muita gente perdeu emprego, mas muita gente. Só que muita gente perdeu emprego e não sabia fazer mais nada e ficou lá aos ventos. E tem gente que aprendeu a operar as máquinas. Exatamente. Então, hoje a IA eu vejo o seguinte: a máquina veio para substituir função manual, agora a IA veio para substituir função cognitiva digital. Cara, ótimo, legal, tudo bem. Muita gente vai perder emprego, muita coisa vai acontecer, vai mudar completamente a economia, Ok. Só que, da mesma forma que a Revolução Industrial gerou mais comida, mais não sei o que, gerou mais dinheiro, o bolo cresceu. Agora com a IA o bolo vai crescer mais ainda. Só que é normal na vida, gente. A gente tem que estar apto para encarar essa nova realidade. Então faça um cursinho de IA, vê alguma coisinha assim, esteja pronto para o próximo mundo. Antigamente, cara, tipo, aqui que você vai... Eu me lembro quando eu cheguei para meus parentes, eu era pastor, eu era o quebrado, eu sempre fui quebrado da família, né? Eu cheguei falando, não, eu tô ganhando dinheiro com Facebook. O pessoal falou, isso é um absurdo. Como assim você tá ganhando dinheiro com Facebook? Hoje eu sendo bem sincero, Arthur, mas sincero contigo, é porque eu tenho muito esse negócio de objetivo de vida. De ajudar pessoas, tá? Por causa do pastoreio e tal. Então, medicina faz muito sentido na minha vida por causa disso. Mas, cara, quantas vezes eu já fui pra faculdade falando, meu Deus do céu, mas como que eu sou burro? Pega só o que eu pago na faculdade para investir em marketing, eu já ganhava muito mais que médico. Você entende? Só que é a questão do propósito de vida. Né? Que todo mundo tem que ter, né? Não adianta ir. E não é só buscar dinheiro que... Não. Se você chorar triste em Paris é ruim, né? Exatamente.
Exatamente. Eu depressivo no meu iate. E só puxando um gancho aqui, uma crítica a alguns novos médicos, é que se a pessoa está entrando hoje para fazer medicina achando que vai ficar milionária... Não. A realidade mudou é outra. muito, mudou muito. Não, é porque antigamente médico era pouco. Era mais difícil. Muito mais caro. Era complicado. E era só filhos de ricos que faziam medicina e tal. Era complicado, cara. Você via assim, um ou outro cara lá do interior com R maiúscula, né? Que estudou pra caramba tal, e passou num concurso público e foi, e daí a mãe é analfabeta, daí ele conseguiu. Não, mas, cara, é um outro, cara. Era uma profissão separada para ricos, né? Hoje não, hoje a medicina... Democratizou, cara, democratizou. Então, principalmente na nossa região aqui, nos outros lugares do mundo, eu não sei como é que tá, mas não tá tanto que nem aqui. Odontologia, medicina, democratizou demais. Obviamente que graças a isso agora também a gente tem uma qualidade de médico que... melhorou muito, graças a Deus. Não, melhorou o acesso, mas a qualidade diminuiu, cara. Isso é um bom ponto, porque o que tem de Unisquina, onde às vezes, aqui infelizmente no nosso país já se ouviu muito caso de títulos comprados, de pessoas que nem iam para as aulas e virou doutor. E aí, cara? Eu falei que melhorou muito na questão... Não, o acesso sim. Os bons médicos viraram melhores na questão de... É a mesma coisa da Revolução Industrial. O bolo cresceu porque teve mais avanço da ciência, mais avanço da tecnologia, melhorou muito nisso. Só que antes era um bom para 5, hoje vai ser 1 para 20. Então, e só puxando o gancho lá de trás, é a questão de IA vai substituir o humano, vai o mau profissional, o cara que não se capacita. O cara que passa o dia inteiro vendo rede social, só consumindo conteúdo porcaria, e o cara não pensa que daqui a 10 anos ele ainda vai estar nessa terra e ele vai ter que melhorar. Ele não pode passar ano atrás ano sendo a mesma pessoa. Não, Arthur, mas o que me tranquiliza é o seguinte, é que ninguém nunca substitui o bom. Exatamente. Medíocre, sim. Medíocre, ruim. E medíocre às vezes parece meio ofensiva a palavra, mas é média. Então, as pessoas às vezes têm, porque até um medíocre é que dependendo da conotação a pessoa vai... Mas assim, quando a gente fala do medíocre, é a possibilidade de fazer mais, né? Possibilidade de fazer mais. E hoje, para o nosso negócio, a gente está pegando um momento muito bom, numa região maravilhosa. Santa Rita é uma região muito boa, uma cidade gente muito trabalhadora, uma região muito rica. Eu até brinco com meus amigos lá do Brasil que, cara, tu vai aqui com um mercadinho de esquina, tem 4 caminhonetes do ano parada e não é nem bairro nobre. Sim. É uma loucura a riqueza que tem aqui. Então, assim, a gente está num momento muito legal, vem essas ferramentas, é tudo muito novo. Para nós que acompanha todos os dias, a gente fica perdido às vezes. Então, se quem está nos ouvindo e tem interesse de aprender mais, chama a gente, vamos trocar uma ideia. Vamos ver para tua vida pessoal e para tua vida profissional o que pode agregar isso. E a gente tem algumas soluções muito bacanas aí que, cara, se tu tá com falta de venda, chama a gente. Se tu tá com falta de, cara, não sei gerenciar minha equipe, chama a gente. Hoje, graças a Deus, a gente entrega soluções muito boas. Nenhum cliente se queixou. Se falou mal, falou pelas costas. Falou para outra pessoa, a gente não ficou sabendo. Isso a gente e também... não cancelou também. Então a gente também sempre tem essa preocupação que não é só vender e entregar, a gente quer sempre manter um contato ativo. Sim. Tanto que as mensalidades, até veio com gente, a gente pode pagar uma vez por ano? Pode. Aí eu vou te entregar uma fatura a cada 12 meses. Mas a gente gosta de entregar todo mês, porque ou eu tô indo lá, ou tu tá indo lá para dar esse vínculo. Porque assim, tem muitas vezes, Arthur, que é o seguinte, nosso principal trabalho é facilitar a vida da pessoa. É para isso que nós estamos lá. Então, muitas vezes ele está desenvolvendo o uso lá. Eu falo assim, pela Professor Saúde. Estou falando pela Professor Saúde. Montei um software, né, para atenção, tal.
cara, daqui a pouquinho eu falo, mas como é que poderia facilitar mais minha vida se tivesse um botão aqui? Porque senão eu tenho que voltar, tenho que fazer... Cara, é coisa de resolver em 20 minutos, assim, a gente resolve tipo assim, o que já deixou mais eficiente, deixa mais eficiente. Então, nesse sentido, é bom sempre estar ali, sempre estar ali. E a gente também tem todo essa... que a gente quer ser consultores, a gente tem que dar esse pós-venda aí de excelência, porque todo médico, por vocação que quer, ele também não vai entregar um remédio para a pessoa e nunca mais se preocupar, ele tem essa preocupação. Então a gente tem essa preocupação com o cliente, a gente quer estar todo mês lá dentro da empresa da pessoa. Cara, tá legal? Tá ruim? Tanto a Adélia ali, o sistema dela, toda semana a gente tá falando. Gente, falem com a gente. Se querem um botão a mais, fale. Tem uma funcionalidade, às vezes, que na nossa cabeça faça sentido, mas às vezes dentro da empresa a pessoa que tá todo dia ali não faz tanto. Altera para mim? Claro. Outra coisa, né, que é uma brincadeira que a gente tem aqui há anos já, né, já veio do marketing digital e a gente brinca, né, eu e o Arthur, que todos os nossos sistemas foram testados por macacos. Tá? Os macacos usaram, funcionou, até o macaco estava entendendo, usando e aplicando. Então, coisa simples, não precisa complicar, não precisa ter uma janela assim, sei lá, parece que é um painel de avião, ou então aquele bagulho feio. Não, coisa bonita, coisa agradável aos olhos. Porque, cara, quantas horas as pessoas ficam em frente ao sistema? Às vezes vê mais o sistema que os filhos. Sim. Entendeu? Então tem que ser um negócio fácil para implementar, algo que vai ajudar e algo que seja bonito também, cara. Então a gente leva muito isso em conta. E também falando aquilo, reforçando aquilo que tu falou da construção do site, que tu falou que é site funcional. Sim. A gente não pega projeto, não quer fazer um site que vai ser uma múmia digital, que vai lá um bloco de concreto no Google, pá, que lá não vai estar vivo. Porque não vai indexar também. Não vai indexar. Não e vai outra, ter SEO. A tua empresa, independente do ramo que seja, ela evolui. Tu tem que trocar certas fotos, tu tem que trocar certas informações, então o site não pode ser uma múmia. E a gente sempre fala às vezes, não fazer um marketing, ou não fazer um site, não fazer um sistema, é melhor do que fazer algo mal feito. Sim. Então, às vezes, a pessoa vai entrar no teu site, só que às vezes ele é tão mal feito, ou ele é tão antigo, que a pessoa vai ver, opa, não, essa empresa já nem existe. Ou então, na verdade, é um dinheiro que você gastou, jogou fora só, né? Aquilo do barato sai caro, né? Muitas vezes não tem milagre. Às vezes um carro lá que custa $30 mil, o cara quer te vender um igual por 12. Não é. Tem alguma coisa, tem uma razão. Como? Por que tá mais barato? Não é que o cara é um amigão ali que... Não, cara, eu podia vender pra qualquer outro por 30, mas pra tu que eu te amo, eu vou vender por 12. Isso aí não existe. Mas tem gente que acredita nesses contos de fada aí. Então a gente nunca busca fazer múmias digitais. A gente não quer fazer algo... Pra nós é bom, é rápido, pra nós é excelente, mas não a gente se queima com 2, com 3, com 4. Exatamente. E outra coisa, pegar esses serviços que a pessoa vai fazendo sabendo que não vai agradar, tem gente que é assim, que é imediatista. O cara quer fechar a venda e quer ver o dinheiro amanhã, depois de amanhã é outro dia. Não. A gente quer construir um relacionamento. Então, quantas vendas já não vieram de indicações? O cara só vai indicar algo porque ele gosta. Sim. Não é porque tu comeu numa hamburgueria que tu passou mal que tu vai falar pro teu amigo ir lá. Sim. É porque tu gostou de lá, tu gostou da pizzaria, tu gostou da loja de carro, tu gostou da construtora, tu gostou, enfim. E agora vai gostar da consultoria das soluções que a gente tem para dar. Exatamente. E tocando aqui num ponto, né? Eu faço muito essa questão do comercial. Então, eu passo grande parte do meu dia na frente de uma tela ou no computador. No computador, geralmente, é no WhatsApp Web. E no celular, geralmente, é no ícone de telefone. Então, esses são os aplicativos que eu mais uso. E, cara, uma coisa que é triste para quem é vendedor é gente que às vezes não dá resposta nenhuma. E algo que eu sempre mudo as táticas de venda e tudo mais, porque assim, se eu mando um texto para alguém no WhatsApp, a pessoa pode ler por notificação e não abrir a mensagem, e no iPhone tem como tu pressionar, ler a minha conversa sem aparecer o Vzinho azul. Então, sabendo disso, eu gosto de ligar. Eu amo ligar para as pessoas. Mas eu gosto de mandar áudio também.
E cara, eu mando para muita recepcionista ou secretária áudio, a pessoa não tem como saber o que eu mandei sem abrir. Então, às vezes, eu mando para um escritório de arquitetura, para um escritório de advocacia, para uma consultora, um áudio, onde eu posso ser totalmente um potencial cliente, porque a pessoa não sabe, e ela vai lá e deixa no vácuo. Por que eu sei disso? Porque a pessoa às vezes me responde 3 dias depois. Ai, perdão. Ou, me desculpa, eu não vi e tal. Tu contratou uma pessoa para responder, a função dela é responda todas as conversas. E a pessoa acaba não fazendo isso com eles. Claro que nem tudo a gente vai fazer com excelência. Não, e outra, na nossa região também não tem tanto vendedor assim, cara. Não. E eu, como cliente, claro, é muito chato o vendedor chato. É chato receber vendedor chato. Então, por isso que eu busco sempre uma abordagem muito tranquila. E a minha ligação é o seguinte, é 30 segundos. Cara, meu nome é esse, a minha empresa é essa, a gente oferta isso. Posso te passar mais informações? Quer mais informações? Acha interessante? Podemos marcar uma outra ligação quando tu tiver tempo, quando tu decide o dia, a hora a gente faz, no teu tempo, para não ser um cara importuno. Porque a gente sabe o quão é chato um vendedor chato. Sim. Não, e outra, o tal do vendedor chato é o cara que tá passando fome. Exatamente. O cara começa a ser chato dia 25 do mês, que lembrou da meta. Lembrou na última semana da meta. Quando não tá passando fome, não precisa. E daí essa questão do atendimento, a gente bolou um produto chamado Secretariar. Não, a gente bolou por quê? Porque hoje o salário mínimo de uma secretária é 3 milhões de guaranis aqui. E a dor que a gente viu que é o seguinte, se muitas vezes nós vamos conversar com a pessoa e ela não nos responde, sendo nós como clientes ou como vendedores, né? Cara, imagina quantos clientes potenciais não está sendo perdido, cara. Exatamente. Então, por um valor que vai dar, sei lá, 1/3 do... É que depende de quantas mensagens a pessoa recebe. Depende do contexto, né? Mas pode botar uma média 1/3. Coloca 1/3. Obviamente, se tiver, tipo, 500 mensagens no dia, não vai ser só uma secretária. Então, se for cotar, às vezes é de 1/3 para menos. Exatamente. Do que ele gastaria com a recepção. Ele consegue automatizar todas as mensagens, respondendo de maneira humana, com o tom da empresa, do jeito da empresa. Outra, não é só responder. Manda mensagem de aniversário. Se precisa cobrar, a pessoa aí a cobrança. Manda mensagem certinho. Se precisa reativar a lista de clientes, já tem os bancos de clientes. Todo um CRM junto, não é que a gente vende um robozinho, tem todo um sistema por trás. E 2 termos que a gente faz, que é a questão do follow-up. Então, é isso que a gente faz, que eu comentei mês a mês. O cliente veio, te contratou, ou fez um serviço, ou comprou algo de ti. Cara, esse cara ele vai continuar existindo depois dessa compra. Então, manda uma mensagem para ele. Cara, tu gostou do nosso serviço odontológico? Cara, tu gostou da nossa construção? Cara, tu gostou da nossa reforma? Isso a gente consegue implementar na IA. E o upsell, que é um termo também que tem, porque às vezes a pessoa ela vai em busca de tal coisa. Cara, eu preciso comprar uma pizza. Eu quero comprar Você quer uma Coca? Cara, pior que eu quero uma Coca. Pô, tu sabia que lançou um barbecue da casa que tu mergulha na pizza e fica outro sabor? E vê isso aí também. Tá, beleza, tu comprou a pizza. E, cara, e a pizza salgada? E a pizza doce? Sobremesa já tem? Cara, pior que não. Minha mãe gosta de um docinho, eu vou comprar pra minha mãe. Claro que a IA não vai ser importuna de toda vez mandar sempre tentando vender. O cara comprou 10 coisas e vai tentar ofertar. Mas, no nosso menu, por exemplo, nosso menu digital, né, sempre aparece lá embaixo. Quer algum refrigerante? Quer alguma... Porque assim, o cliente, todo mundo come, todo mundo bebe. Se tu vai vender um hambúrguer, por que não vender uma Coca? Igual usando o exemplo do meu pai, ele fala o seguinte, se eu fosse sair e vender pão de porta em porta, que hoje já não tem mais tanto, mas antigamente tinha muito forte. A maioria vendia só pão, somente pão. Ele ia vender junto um pão, uma geleia, uma manteiga, porque o cara vai comprar o pão, ele não vai comprar o pão para deixar em cima da geladeira. Comer pão puro. Que nem um quadro, ninguém vai comer aquilo. E pão puro ninguém come. Vai comer com alguma coisa. Então ele vai comprar esse complemento. Por que não comprar esse tipo? Por que não aumentar? Sim. E muitas vezes o lucro de uma empresa que presta serviço ou vende produto tá nesse upsell, tá nessa coisinha a mais. E as pessoas deixam de lado, que é o dinheiro na mesa. Então a gente sempre está buscando soluções onde vai cortar gargalo de tempo e te dar mais dinheiro.
Então, a gente assim, por exemplo, nós mesmos, nesse ponto que você falou, o nosso principal foco é as soluções digitais. Mas a gente viu que o nosso principal meio de entrar e comunicar com o cliente é através das consultorias. Exatamente. Que a gente ajuda e cria em cima daquilo que ele precisa. E assim, é o que a empresa precisa, cara. E agora fazer o corte aqui, né? Ah, vocês vão substituir a secretária com isso? Não. Não, é um complemento. Tá, mas eu vou ter que pagar uma secretária e mais isso? Cara, ó, a gente teve nas clínicas que a gente implementou um aumento de faturamento de 25%. Cara, se pegar esse número bruto, ele não é nada com essa ferramenta nova, porque muitas vezes numa clínica, pegando o exemplo das clínicas, a recepcionista, às vezes ela não vai só fazer isso, ela vai fazer outras coisas. Ninguém contrata recepcionista e secretária na nossa região. Contrata a mulher que vai fazer o café, ela também dá bom dia para os clientes, limpa o banheiro, ela passa pano, ela... Às vezes até marketing faz faz flyer. Então, tipo, desculpe, a gente tem contratados faz tudo. Então, acho que é muito mais fácil deixar na mão dessa pessoa só um monitoramento do que ficar mandando milhões de mensagens. Exatamente. Porque ela consegue ser um braço direito para o doutor, para a doutora que está trabalhando lá, realmente um braço direito, além do mais, o doutor está aumentando as vendas. E é a mesma coisa o seguinte, eu vou contratar uma secretária, mas, cara, computador tá muito caro, eu não vou comprar computador, não vou contratar pacote Office, eu vou te dar um caderno. Não é assim que funciona. Caderno e um celular de 2005. Então esse sistema que a gente usa, começou a implementar principalmente em clínicas agora no início, é o seguinte: eu como cliente, eu vou ter a resposta na hora, porque também é muito ruim, agora falando não como vendedor e como cliente, eu mando mensagem para um hospital, para uma clínica, para uma quadra esportiva, para um raio que importa. Eu mando uma mensagem, a pessoa demora 5 minutos, 10, meia hora, 1 hora. É ruim, cara, tu perdeu, eu vou para outro, vou para outra pessoa. E daí o que acontece? Essa pessoa, ela vai responder, ela vai agendar para mim, e daí está, eu sou um doutor. Eu vou mandar mensagem no próprio WhatsApp, que já é o fluxo do dia a dia. Ó, bloqueia a minha agenda terça e quinta, porque eu vou ter um evento, eu não vou conseguir essa semana. Precisa remarcar os pacientes. Eu tenho que me ligar para todo mundo. Não, a própria, já ela vai interpretar esse áudio, a partir desse áudio ela vai, eu tenho que remarcar todo mundo, quem estava terça e quem estava quinta, remarca, e a terça e quinta vai estar bloqueado. Então, ela vai reativar essa base inativa, vai fazer o follow-up, vai fazer o upsell, vai dar esse assessoramento, então ela é uma ferramenta que aumenta o seu faturamento. 6 meses que o cliente já passou lá, já manda mensagenzinha, você não quer marcar a sua revisão? Tá passando horário, hein? Tá na hora. Você tem consulta em 5 dias? Você tem consulta amanhã. O no-show, né, que o pessoal fala que muitas vezes... consulta, tipo, estamos te aguardando hoje às 1h30. Até um exemplo que o nosso cliente, o William, comentou, que ele tinha agendado para uma ocasião médica lá, uma consulta, só que só tinha um mês depois. E a consulta era de manhã. Você lembra? Não lembro. A consulta era às 9 da manhã. E daí ele recebeu uma mensagem às 1h30 da tarde do mesmo dia lá: olha, você não compareceu à consulta. Ele falou o seguinte: moça, passou um mês, eu não lembro. Se tu vai mandar mensagem, por que não mandou antes, filho? Facilita. Interessante. Então, mas nesse sentido, eu tava, coincidência aí do destino, eu tava vendo histórias de um doutor residente no Brasil de pediatria e tal. E vida de residente é uma desgraça, cara. Sim. E ele tentando marcar consulta. Ele tentou marcar uma consulta médica e tentou marcar para cortar o cabelo 2 vezes. E aí, como tá uma febre dessas ferramentas automatizadas assim tal, ele não conseguiu. Porque que nem ele brinca. Ele falou, cara, eu precisava falar até o que minha mãe queria comer no almoço de amanhã, cara, né? Naqueles formulários lá, e da onde que vem seu pai, sua tia, sua avó, você tem papagaio. Eu só queria marcar um horário. Ele postando nos stories, eu falei, vou citar esse negócio aí porque tá legal. Mas é isso, Arthur, é nosso primeiro encontro, a gente vai fazer um por semana, os cortes, vamos jogar tudo lá no nosso Instagram.
E se você gostou, por favor, deixe seus comentários aí e eu espero que aquilo que a gente está vivendo e trazendo possa abençoar a sua vida. Obrigado, pessoal, quem assistiu até aqui. E só para dar um resumo aqui da nossa estratégia com isso aqui, levar um pouco do nosso conhecimento, outra metade jogar um papo fora, que é bom, a gente gosta, vem ideias, vem um monte de coisas, e a gente quer alimentar mais as nossas redes a partir desses conteúdos. Então a gente quer trazer informação de valor, quer trazer soluções, porque às vezes é uma palavrinha que a gente fala, uma frase que a gente fala, opa, dá um insight para a pessoa. Vira uma chavinha ali que pode trazer mais resultado. Então, pessoal, muito obrigado para quem tem acompanhado. Deus abençoe muito a vida de vocês. E se tudo que a gente falou aqui para ti, você não entendeu nada, é o maior motivo para mandar uma mensagem para nós. João, deixa aí para tu encerrar. Valeu. Só não fala mais se virar chave, que o povo vai falar que a gente gosta do Pablo Marçal. A gente não... Então tá, gente. Bem, um beijo, meus saudáveis. Falamos.